Olá, muito boa tarde, bom dia, a depender do fuso horário em que o querido irmão se encontra. Nós estamos felizes porque mais uma vez temos a oportunidade de estarmos juntos e hoje estou com o irmão Feliciano Tiocola para podermos estudar juntos a Bíblia e tirar dela lições importantes. E nós então estamos aqui para acompanhar o estudo da lição da Escola Sabatina, juntos, vamos juntos nessa. E pela graça de Deus nós estamos então a decorrer já, né, a realizar um novo trimestre, são novas lições, por sinal, e esse trimestre está intitulado Cristo em Filipenses e Colossenses. Então, eu vou pedir ao irmão Feliciano para nos fazer a oração e começarmos então o nosso estudo. Ok, vamos orar. Querido e eterno Deus, gratidão, Pai eterno, porque o Senhor nos tem abençoado, nos tem guardado e nos tem dado privilégios enormes. Nós te agradecemos por nos dar a chance de estarmos aqui para podermos aprender, estudar e colocar em prática aquilo que nós estaremos aprendendo hoje. Perdoa, Senhor, os nossos muitos pecados e nos dê e permita que o Teu Espírito Santo seja a nossa companhia e nos ajude a traduzir melhor o estudo desta tarde, deste dia. Em nome de Jesus, nós oramos humildemente agradecidos. Amém. Amém. Pois então, o irmão Feliciano orou desta tarde. Na verdade, as lições é para serem estudadas no período matinal, né? Então, Cristo em Filipenses. E nós já começamos a semana estudando a Bíblia com um tema muito interessante. Perseguidos, mas não abandonados. É isso? É isso. E o verso para memorizar, ele é curtinho. Olha, e é aí, fica já uma dica. Que tal passar a memorizar a Bíblia, né? E só mesmo a partir dos versículos já dá para fazer esse desafio. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Até me fez lembrar uma música, uma música que é assim: alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos, outra vez digo alegrai-vos. Filipenses 4:4. Também é uma forma, né, de memorizar. de memorizar. Certo. Pois é, perseguidos mas não abandonados. Esta lição, ela falou, trouxe uma breve introdução sobre as cidades de Filipe, né? De Filipos, isso, Colossos. e de Colossos. Também trouxe o início não diria início, a vida de Paulo, né? Nessas cidades ou durante o seu próprio ministério. Certo. É assim que nós temos alguns subtítulos estudados, como Paulo, prisioneiro de Cristo. O segundo, Paulo, Paulo, prisioneiro de Cristo. Depois, Paulo em algemas, sim. Depois, Paulo em Filipos, Paulo e Colossos. E, claro, no finalzinho já, na quinta-feira, as igrejas de Filipos e de Colossos, e tivemos então o estudo adicional. Nós estamos aqui simplesmente para partilhar os aspectos mais importantes desta lição, né? E poderíamos começar mesmo, podemos dar o início aí com Paulo como prisioneiro de Cristo, né? Certo. O que você entende, o que você aprendeu aí, né? Sobre esse tema, sobre Paulo como prisioneiro de Cristo. Pronto. Nós, nesta lição, tem aspectos importantíssimos. Tanto é que a lição de sábado, né? O comentário de sábado à tarde,
ele traz aí uma experiência de um pastor adventista que foi acusado injustamente e colocado preso. Preso, sim. E só depois, com certeza eu acredito que o pastor, depois de estar aí preso, assim, ao ser colocado preso, ficou com certeza inquieto, né? O porquê a lição nos diz que depois de algum tempo lá dentro da prisão, ele era pastor e as pessoas se aperceberam, os presos se aperceberam que ele era pastor e então pediram a ele que partilhasse, né, as boas novas que ele tinha na qualidade de pastor. Verdade. E conseguimos enxergar que às vezes nós planejamos alguma coisa, mas Deus é o que conhece o fim desde o princípio. Certo. E nada acontece por acaso. Quando Paulo vai aqui, a lição nos dá o tema perseguidos, mas não abandonados, né? E a lição de domingo fala que Paulo é prisioneiro de Jesus. E talvez poderíamos aqui perguntar, como é que Paulo, estando em uma cadeia, né? Aliás, em vez de utilizarmos Paulo prisioneiro de Jesus Cristo, acho que seria outra coisa aqui. Paulo prisioneiro em Filipos, em qualquer outro lugar. Mas aqui é colocado Paulo prisioneiro de Jesus. Como ele mesmo se diz. Como né? ele se diz, eu sou prisioneiro de Jesus. Certo. Mas isso eu entendo que Paulo ganhou uma maturidade espiritual para se intitular prisioneiro de Cristo Jesus. E isso leva a um processo grande. Às vezes, acredito que em meio a todas as dificuldades que Paulo enfrentou, né? Porque lá acredito em Atos, quando o Senhor pede a Ananias Isso. para ir ter com Paulo, ele diz que vá até com Paulo, porque eu quero lhe mostrar o que ele vai passar, mas tudo vai passar em meu nome. Em meu nome. E acredito que isso levou Paulo a concluir que ele era sim prisioneiro de Jesus. De Jesus. De Jesus. Sim, então neste sentido, ele estava preso em Jesus. Em Jesus. Não necessariamente que ele estava simplesmente, ou como é que eu diria? Aquilo não cingia-se em ser um evangelista preso, certo. Mas é um evangelista que estava preso, mas ele estava preso em Jesus. Ou seja, ele não deixava Jesus por nada. Claro. Poderíamos inclusive aplicar aquela passagem que ele mesmo vai dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Certo. Eu acho que isso pode recair a posição que Paulo toma agora em dizer que eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Porque já não faço as coisas que gosto, né? Isso. Eu faço as coisas sob orientação de Jesus. Eu acho que recaímos ali. E trazendo isso para a nossa vida, como cristãos, uma das coisas que a gente está a perder é isso, né? É compreender que a nossa vida ela deveria ser guiada pelos planos de Jesus. Ou seja, a prioridade é fazer o que Jesus quer e não o que nós queremos. Nós queremos, certo. Vou traduzir ainda assim, de forma mais detalhada, né? Assim, eu tenho os meus planos e nos meus planos, cronologicamente, eu faço as seguintes delimitações, claro. Né? Com 16 anos, terminar o médio. Com tal ano, terminar a faculdade. Com tal ano, casar. Com tal ano, ter filhos. Com tal ano, ter casa, ter... E vocês sabem, todos esses planos terrenos. Claro. Mas, com o exemplo de Paulo, quando ele se encontrou com Jesus, e porque Jesus lhe deixou claro que ele seria o pregador aos gentios, né? Ele levaria o evangelho aos gentios. Ele acabou dando prioridade de que tudo aquilo que estava planificado, que era plano pessoal de Paulo, ficou trocado pelos planos de Cristo Jesus. Claro. E é aí onde ele não fica chateado por estar preso. Sim. Ele não fica chateado com Deus. Eu sou ministro do evangelho, por que eu estou preso? E nós poderemos começar a comparar com os ministros de agora. São estranhos. Se recebem uma transferência para uma localidade onde há menos condições, fala, eu aí não vou. Entrou no ministério para quê? Né? Sim. Seria isso. Para que entrou no ministério? Se não está disposto
a encontrar uma casa sem condições, né? Certo. Entre aspas, sem condições, entre aspas. Mas também poderemos deixar os ministros de lado e falar de nós mesmos, né? Sim. Ver que quando a juventude chega, estou a falar juventude, nós chegamos na época de ter que escolher as províncias para fazer a faculdade. O que a gente faz? Selecionamos aquelas, entre aspas, boas províncias para ir e nunca perguntamos se Deus está de acordo ou não com o plano. Nunca. Aliás, e quando fazemos as provas, né, o que acontece? Claro. Se eu reprovar? Quer ficar chateado só porque orou e reprovou. E não foi tão... Pô, que pena de nós, né? Esse nosso cristianismo atual... é difícil. Sim, mas é assim que a gente deveria aprender e é isso que a Bíblia nos ensina. Jesus nunca nos pregou um evangelho destituído de dificuldades, né? Como a gente viu na lição de terça-feira, acredito. Claro. Nunca houve uma pregação de evangelho sem que esse evangelho estivesse atrelado a sofrermos por causa de Cristo Jesus. E essa é uma das... Estamos a falar de Paulo, mas na verdade queremos falar de nós. Essa é uma das coisas que nós precisamos, como cristãos atuais, de colocar em nossa mente. Ser cristão não significa só viver bem. Aliás, é o contrário. Há maior tendência de viver mal do que bem. Tanto é que isso me faz recordar a passagem que Paulo repete, está descrito lá em Salmos, o capítulo 44, versículo 22. Porém, Paulo faz a repetição das mesmas palavras no capítulo 8, versículo 36. Ele diz que, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. O dia todo. E somos considerados como ovelhas para o matadouro. Esse aqui é um elemento muito, né, que deveríamos ter em conta aqui. Seguir a Cristo não significa que a gente vai viver bem ou vai ter tranquilidade, né? Porque nós entendemos que existem diferentes maneiras de sermos presos. E nós sabemos qual era a história de Paulo, que antes de ser Paulo era Saulo, né? Nós víamos o que Saulo fazia e ele acreditava fazer o certo. Mas em algum momento, claro, Deus que sonda o coração, claro, o Senhor transformou a sua vida, tanto é que mudou o nome de Saulo para Paulo e lhe envolveu nessa responsabilidade que, pronto, ele encontrou aí coisas que ele fazia, né, nos outros. Ele colocava as pessoas presas. Agora era a vez dele, né? Ele estava aí, quer dizer, ele agora estava a viver a realidade daqueles a quem ele prendeu por muito tempo. Verdade. Vamos só ler aqui 2 Coríntios, o capítulo 4, versos 7 a 12, e o capítulo 6, o verso 3 a 7. Certo. Eu já abri o 4, pode abrir aí o capítulo 6. Certo. Queridos irmãos, vejam só o que é que a palavra diz. A partir do versículo 7. Mas eu quero ler o verso 5 também, porque ele está muito atrelado a esse pensamento. Diz assim: porque não pregamos a nós mesmos, certo, mas a Cristo o Senhor. E a nós mesmos, vossos servos, por causa de Jesus. Ou seja, estamos a falar... Esse evangelho que trouxemos não é sobre nós, é sobre Jesus. E se de alguma forma, em alguma maneira, vocês veem nós só aparecemos por causa de Jesus. Claro. É isso que ele está a dizer. Porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações, para dar luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Ele está falando no nosso corpo. O tesouro de pregar Cristo, o tesouro de ter Cristo, de ter essa luz. Temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Não ficamos perplexos, mas
não em desespero. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Sempre carregando no corpo da morte do Senhor Jesus para que a vida também de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus possa ser manifesta em nossa carne mortal. Certo. Uau! É muita maturidade espiritual de Paulo. Sim. É muita maturidade. E essa vai ser minha oração. Essa tem que ser a nossa oração. Estar suficientemente maduros para não ficar toda hora a murmurar. Tudo por nada. Tudo por nada a murmurar, porque basta ser cristão para ter Satanás à tua atrás. E Satanás não vem sozinho, vem com demônios e depois vem com todos aqueles que já te conhecem, os que não te conhecem, com bruxos e feiticeiros. É uma gama de pessoas que vão te odiar. Então não faz sentido viver uma vida cristã isenta de dificuldades. Não faz. Não. Yeah. Porque... E antes de você comentar, vamos já ler aí o capítulo 6. Sim. O versículo 3 diz: não dando em nada a ocasião de tropeço, para que o ministério não seja culpado, mas em todas as coisas aprovando-nos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pela armadura da justiça à direita e à esquerda. Uau! Direita e à esquerda. Então a pergunta é, quais são os recursos, como é que ele conseguia passar por essas tribulações com uma cabeça assim tão erguida? Quais eram esses recursos espirituais? A lição fez essa pergunta, né? Sim, sim. Tanto é que eu encontro... A lição vai dar essa resposta também, acredito eu. Que o primeiro elemento essencial que Paulo tinha era... Está aqui descrito no verso 7 do capítulo 6, que é na palavra da verdade. Paulo tinha a palavra. Paulo tinha a verdade. E nós sabemos que Jesus diz que eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Né? Nós encontramos em Jesus a direção, ou então, o elemento essencial para nos achegarmos ao Pai. E eu vejo na Bíblia um retrato completo da pessoa de Jesus. Desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia retrata da pessoa de Jesus. Pessoa de Jesus, sim. E então, Paulo tinha isso, conhecia isso. Né? Nós fizemos menção aqui do capítulo 8, 36, do versículo 36, que corresponde ao Paulo recita o texto de Salmos 44. Nós vemos um Paulo que também lia a Bíblia. E ele sabia como Deus agiu no passado. Tanto é que em muitos aspectos Paulo vai comparar a nossa vida com a vida do povo de Israel. Israel, sim, em 1 Coríntios capítulo 10. Claro. Sim. Então, nós estamos a ver um Paulo que estava sempre conectado com o estudo da palavra, e com certeza isso lhe fortaleceu. Né? Isso lhe fortaleceu. Essa palavra da verdade que também me fez lembrar o texto que Jesus diz: eu vos deixo o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vos guiará em toda a verdade. Certo. Olha, nós estamos a viver nos tempos do fim, e sabemos que Jesus, em Mateus 24, quando ia descrever, né, os sinais do fim, a primeira coisa que ele disse é ser enganado. Engano. Ser enganado. E Paulo não era enganado porque tinha a palavra. Nós não seremos enganados se usarmos a palavra. Se usarmos a verdade. Ultimamente, como cristãos, somos facilmente abalados porque falta em nós a palavra da verdade. Falta em nós a palavra da verdade. Pesquisamos pouco. E se pesquisamos, às vezes pesquisamos errado. Ou pesquisamos o que nos apraz, o que nos convém. Vê que eu conheci pessoas que falam assim: eu não estudo o Espírito de Profecia
porque eu não quero encontrar algumas verdades. Eu não quero encontrar algumas verdades. Tá bom. Yeah. Mas então, quando você passar pelas tribulações, não vai ter a palavra completa. Não vai ter, vai faltar a palavra completa. Paulo passou por tribulações, venceu-as, porque ele tinha a palavra de Deus. E qual era o foco? Jesus. Duas coisas altamente conectadas, a palavra de Deus e Jesus. E, ora, se não tivermos a palavra, por exemplo, nós daqui a pouco vamos passar por uma tribulação de abandonar casas, carro, emprego. Vocês sabem, o decreto dominical vem aí. E quando isso acontecer, como é que eu vou ter certeza de que as minhas necessidades serão supridas? Só lembrando o livro de Isaías, que diz que o pão e a água serão certos. Sim. Se eu nunca li esse texto, não vou conseguir lembrar que Deus prometeu pão e água certos para aqueles que sofrerem as tribulações. E esse é um dado muito importante. Ou seja, a palavra de Deus deve estar na frente de tudo. Deve ser a nossa base de fé. Paulo estava a planejar. Ele tinha esses planos para viajar e expandir o evangelho de Cristo Jesus. Mas a um dado momento o Espírito Santo ele falou não. Para mudar. Muda de opinião, muda de ideia, muda de planos. Aí não, vai para cá. Às vezes faço leitura da nossa vida como cristãos e a forma como nós planificamos. Infelizmente, fazemos todos os planos sobre quase tudo. E se você perguntar, dentro desse plano, houve uma conversa com Jesus? Você pediu a opinião de Jesus sobre isso? A maioria esmagadora vai responder que não. Alguns até Deus até chega a permitir que mudem de províncias, seja lá, façam as mudanças que entenderam fazer, que seria melhor, principalmente para ganhos materiais ou financeiros, seja lá o que for. Deus até chega a permitir. Mas a tendência depois é pensar que aquilo aconteceu porque Deus quis. Até podemos pensar que Deus quis e transferirmos tudo para nós. Crédito. Tudo para nós. Certo. É assim que alguns eram fervorosos numa província e deixam de ser noutras, né? Claro. Porque a vida não está a ser guiada pelo Espírito Santo. E é isso que eu aprendo nesta lição, na lição de Paulo em Filipos. Paulo tinha uma vida que era guiada pelo Espírito Santo. Os planos dele não eram, na verdade, plano dele. Era plano do Espírito Santo. O que você pode aprender aí? Pronto. Eu vejo aqui um Paulo sério, primeiro item. E não me refiro à seriedade, talvez aquela que a gente imagina, mas é uma seriedade no sentido espiritual, né? Certo. Porque eu acredito que nós precisamos ser flexíveis na voz do Espírito. Sensíveis à voz do Espírito Sensíveis. Santo. Temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo, porque se alguma coisa... Porque nós já lidamos com muitas situações em que nós mesmos até duvidamos em fazer aquilo, mas insistentemente a gente vai fazer, mesmo sabendo que talvez os resultados não seriam tão bons assim. Nós insistimos e não, tal como dissemos no comentário passado, que nós não buscamos a Deus e não nos submetemos à vontade dele. De Deus. Porque se nos submetermos à vontade de Deus, a gente tiver a fazer alguma coisa, porque Deus também pode mudar um plano. Ele pode nos colocar para fazer alguma coisa e nós entendermos que é Deus quem está a nos orientar e em algum momento o Espírito Santo falar que já não vamos fazer aquilo, vamos mudar. Porque se Deus sabe o princípio ou o fim desde o princípio, então o Senhor tem normalmente esse método de mudar estratégia. Acredito que Paulo se via como... eu vou para aquele lugar e vou pregar, vou falar, e tem lá pessoas que precisam da mensagem, né? E aí no caminho o Espírito Santo, para aí, dá uma curva e vai para um outro lugar. Para um outro lugar. Nós não estamos a ver um Paulo que nem Jonas, né?
que o Senhor fala, ei, Jonas vai para Nínive. E aí o camarada, eu lá não vou. E Jonas já pensou logo nas dificuldades, ou que ele passaria nas coisas difíceis que ele teria que enfrentar lá. Mas aqui nós estamos a ver um Paulo, pronto. De repente o Espírito curva aqui. Mas como é do nada? Se calhar Paulo já tinha feito, né, contactos naquele lugar, já tinha pessoas à espera dele, já estava tudo regularizado e de repente curva aí. E aí eu acho que eu em particular, talvez, com muito pecado que tem, isso seria uma coisa de discutir com o Senhor, né? Como é que o Senhor diz para fazer isso e de repente, para aí. Então, o livro de Jeremias, Jeremias, o capítulo... Veja, olha só o que o texto fala. E... isso. Uau! É a passagem, os teus caminhos, né? É isso. Essa aí. Jeremias, o capítulo 29, verso 11. Deus diz assim, né? Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Certo. E eu até fico preocupado comigo, porque eu estou em uma província alheia, né? Nós somos estrangeiros. Yeah. E ver que se não tivéssemos aceito, eu tenho que dizer que aceitar vir aqui, porque se dependesse de mim, eu estaria na minha província desejada. Certo, certo. Mas, vê só, o Senhor nos trouxe para cá. Eu nunca imaginei que talvez teríamos essa conversa aqui, que teríamos um canal aberto. Certo. Mas, e aqui estamos. Aqui estamos. Isso tudo, eu aprendi esse texto faz muito tempo. E muitas coisas que aconteceram em minha vida, eu relutei com Deus. Eu relutei. Mas eu poderia não ser o maior exemplo aqui. E poderíamos falar dos melhores exemplos de pessoas que foram sensíveis à voz do Espírito Santo e se deram bem. Às vezes pensamos que se dar bem, e como você tem acompanhado aí nas redes sociais, quando as fotografias, né, falam por si só de que o pensamento dos cristãos agora, se dar bem, é ter uma casa luxuosa. Claro. Por isso vivem a vida postando e se postando, né? Yeah. E aparentemente está tudo bem, mas espiritualmente não está tudo bem. Claro. Não está tudo bem.